Passando agora ao nosso exercício de número 10, que se refere ao cálculo da gratificação natalina. O enunciado do exercício nos diz o seguinte: uma empresa decidiu dar uma gratificação de Natal aos seus funcionários, baseada no número de horas extras e no número de horas que o funcionário faltou ao trabalho. O valor da gratificação é obtido a partir do coeficiente encontrado por meio da fórmula número de horas extras menos 2/3 vezes número de horas de faltas. Encontre o coeficiente e, aplicando segunda tabela, vamos encontrar a gratificação. Pede-se, então, escrever um algoritmo que leia número de horas, olha só, leia, então é dados de entrada. Leia número de horas extras, o número de horas faltas, o número de horas de faltas, aliás, e, é o que se pede agora, calcule e escreva o valor da sua gratificação. Então, basicamente, o que nós podemos analisar aqui? Nós temos duas variáveis que são dados de entrada, certo? Número de horas extras e número de horas de faltas. O outro ponto que se tem é onde que eu irei armazenar o cálculo dessa fórmula, que nós chamamos de coeficiente, certo? Então, vamos dividir o nosso problema em partes. Então, nós temos aqui a primeira parte, dados de entrada, nós temos número de horas extras, que será armazenado na variável horas extras do tipo real, número de horas de faltas, que será armazenado em horas faltou, dados de saída, o resultado esperado, que é calcular e escrever o valor da gratificação. Esse valor não precisa de ser calculado, correto? Porque ele já está aqui nessa tabelinha. O que nós precisamos de calcular, então, é o tal coeficiente. Vejamos, como que nós vamos fazer o cálculo do coeficiente? Dentro do item 3, o que é necessário? Declaração de variáveis. Nós temos dados de entrada e saída. Horas extras, horas faltou e o coeficiente. Como nós iremos calcular o coeficiente? Aplicando a seguinte fórmula: coeficiente recebe horas extras menos 2/3 vezes horas faltou. Observe que esse conjunto de informações está sendo priorizado por meio do parênteses, ok? De posse, então, do número do coeficiente, eu vou fazer a verificação dentro dessa tabela aqui, ó. Se coeficiente maior ou igual a 24, vai ser então R$500 a gratificação. Se coeficiente maior ou igual a 18 e menor que 24, ou seja, até 23, R$400. Se coeficiente maior ou igual a 12 e menor que 18, coeficiente gratificação 300. Se coeficiente maior ou igual a 6 e menor que 12, eu tenho 200. Se não, obviamente ele será menor que 6, por exemplo, 5, 4, 3 e assim por diante, gratificação 100. Bom, vamos explorar um pouco mais as possibilidades desta tabela de gratificação. Podemos perceber que esta tabela ela tem uma série de verificações. Para isso, então, nós vamos utilizar a seleção encadeada para resolver essas várias verificações aqui, ou validações. Sabemos, então, que nós temos um valor máximo a ser analisado, que é o 24, e um valor mínimo, que é o 6, certo? Ok, então vamos pôr essa linha aqui com os respectivos intervalos. Maior que 24, maior ou igual a 24, então começa em 24 e vai seguir. De 18 até 23, ou seja, menor que 24, ele começa do 18, nesse range aqui, inclui o 18 e vai até o valor 23, certo? O próximo range é maior ou igual a 12, menor que 18. Então, vai entrar o valor 12 e vai até o 17. O próximo, de 6 a menor que 12, ou de 6 a 11. Entra o 6 e vai até próximo a 12, que é o valor 11.
e os menores que 6. Menor que 6 é o 5, 4 e assim por diante, tá certo? Vamos ver como é que fica as nossas seleções encadeadas para essa tabela. A primeira, se coeficiente maior ou igual a 24, ele resolve então essa primeira linha, certo? Tudo que for maior ou igual a 24, ele vai ser validado nessa primeira condição. A segunda linha da tabela, de 18 a 23, eu posso colocar um se não, referente ao primeiro se, e verificar se coeficiente maior ou igual a 18. Já resolveu o meu problema aqui, certo? Não preciso de colocar nem um verificador lógico aqui, né? Nem operador lógico, aliás, do tipo E. Por quê? Vamos pensar aqui, ó. Se digitar 24, ele será validado aqui e não será validado nas demais. Se eu pôr 23 como coeficiente, ele vai falhar aqui, vem para esse senão e valida nesta opção aqui, certo? Ok, a próxima opção então, já deu para perceber que se eu colocar, por exemplo, se coeficiente maior que 12, ele vai validar esse intervalo aqui, ó. Tá certo? O próximo intervalo a ser validado é este aqui. Como é que eu poria? Se coeficiente maior ou igual a 6. E como é que eu faria a validação para todos os valores menor que 6? Ora, vamos por 5, o valor 5, por exemplo, para o coeficiente. 5 é maior que 24? Não, falhou. Se não. 5 é maior ou igual a 18? Não, falhou. 5 maior ou igual a 12? Não, falhou. 5 maior ou igual a 6? Não, falhou. Então, ele vai para o se não. Basta pôr o se não e aqui eu vou imprimir o valor da gratificação. Certo, pessoal? Entenderam como será feito a nossa seleção encadeada? Vamos, então, ao algoritmo em Visualga. No Visualga, então, nós temos aqui o nosso algoritmo de gratificação natalina, ou gratificação de Natal. Declaramos as variáveis coeficiente, horas extras, horas faltou, ambas do tipo real, certo? Vamos exibir aqui o número de linhas, ok? Na linha 12, já iniciando o nosso algoritmo, nós temos o comando escreva, que irá apresentar as instruções ao usuário para que ele digite o número de horas extras. Ao digitar, será então armazenado em horas extras por meio do comando leia. Linha 15, também instrução para o usuário para digitar horas de faltas, né? Que será lido e armazenado em horas faltou. Próximo, será aplicado a fórmula do cálculo do coeficiente, que é horas extras menos 2/3 horas faltou. Agora vem a nossa seleção encadeada, né? Onde nós vamos aplicar o coeficiente e atribuir o valor da gratificação. Primeira delas, né? Se coeficiente é maior que 24, então, maior ou igual, aliás, a 24, gratificação será R$500. Se essa opção for verdadeira, ele já vem aqui logo para o fim algoritmo. Não faz esse senão. Ok? Tudo que está aqui dentro, então, será ignorado se, somente se, essa primeira for validada ou verdadeira. Se não, se ela não for verdadeira, ele vem para a próxima verificação. Próxima verificação, se não, que entra no se. Coeficiente maior ou igual a 18. Se for maior ou igual a 18, gratificação R$400. Se não for maior ou igual a 18, ele vem e entra na próxima validação, que é se coeficiente maior ou igual a 12, certo? E aí, caso seja, ele vai escrever. Se não for, ele verifica o próximo se coeficiente maior ou igual a 6 e escreva gratificação R$200. Se não for maior ou igual a 6, ele vai entrar nessa opção de qualquer forma, né? Ou seja, se for 4, 3, 5, menos 10, não interessa, qualquer valor menor que 6. Ele vai escrever, gratificação desse funcionário é 100. Vamos fazer o seguinte teste, né? Vamos rodar. Primeiro, horas extras aqui.
30. Quantidade de horas que faltou, 6 horas. Então, a gratificação desse funcionário é R$ 500. Se vocês forem fazer os cálculos aí, vocês vão chegar à conclusão de que, com essas informações aqui, eu vou obter um coeficiente de 26. Por que eu sei? Porque eu fiz os cálculos, tá bom? Aqui está o coeficiente no nosso teste de mesa, 26, batendo com os cálculos. Daí, 26 é maior ou igual a 24? Correto. Ele vai entrar nesta primeira opção, certo? Com isso, finalizamos a execução do nosso algoritmo de gratificação natalina.